Olá pessoal, sou a professora Mônica da Escola Municipal São Domingos e a gente vai falar hoje um pouco sobre a atmosfera. A atmosfera, gente, ela é essa camada de ar que envolve o nosso planeta. Algum dos fatores para que possa existir vida na Terra é a existência dessa camada, certo? Então essa camada de ar, o ar em si, ele é feito por gases. Esses gases que compõem a atmosfera, tem um deles que está em grande abundância, que é o gás nitrogênio, compondo 78% da formação da camada atmosférica. 21% de gás que faz a atmosfera é o gás oxigênio, que é o nosso gás, o gás que a gente respira. E 1% é formado por outros gases. A junção de vários outros gases vão formar esse 1% da atmosfera. Esses outros gases a gente vai ter o gás carbônico, o gás hélio, o ozônio, vários outros gases vão compor a atmosfera, certo? Então, nessa camada atmosférica, ela é dividida em outras camadas. A primeira camada da atmosfera é uma camada que ela vai aqui da Terra até 15 quilômetros de altitude. Essa camada é chamada de troposfera. É na troposfera que se formam os fenômenos meteorológicos, como a formação de chuvas, nuvens, raios, certo? A formação de ventos fortes, tudo isso é formado aqui nessa camada que vai do chão até 15 quilômetros de altitude, que é a troposfera. A segunda camada da atmosfera, ela se chama estratosfera. É na estratosfera que a gente vai ter uma grande concentração de um gás chamado ozônio, certo? Esse gás ozônio, ele é um gás muito importante para a manutenção da vida na Terra, pois ele protege os seres vivos dos raios UVA do Sol, dos raios ultravioleta, quer dizer, do Sol. Esses raios, eles poderiam provocar queimadura na pele dos seres vivos, ou de outros seres vivos, como planta, por exemplo. As plantas não sobreviveriam à questão desses raios se não tivesse a camada de ozônio para fazer esse filtro. A próxima camada da atmosfera que a gente vai ver é a mesosfera. A mesosfera, ela é a camada mais fria da atmosfera. Ela vai até 80 quilômetros de altitude. Na mesosfera é onde ocorre vou usar a expressão fenômeno. Quando a gente está olhando para o céu, às vezes a gente vê uma estrela cadente. Aí ela vem e se apaga, vem como se fosse um fogo caindo e apaga. Então, é na mesosfera que as estrelas cadentes se desmancham. Essas estrelas cadentes, a gente sabe que são meteoros, né? Pequenos pedaços de rocha que vem caindo do espaço. Então, se não existisse a camada atmosférica, e quando esses pedaços de rocha viessem caindo do espaço, eles iam atingir a Terra, né, provocando acidentes. A quarta camada que forma a atmosfera é a camada chamada termosfera. Ela é uma camada bem mais extensa e ela vai até 500 quilômetros de altitude. Na termosfera, lá existe uma grande quantidade de íons, que são partículas elétricas se movimentando nessa parte da atmosfera. Essas camadas de íon, elas provocam uma energia lá e que em algumas partes da Terra, elas provocam um fenômeno chamado auroras polares. A aurora polar, quando ela ocorre no hemisfério norte, ela é chamada de aurora boreal. E quando ela ocorre no hemisfério sul, é chamada de aurora austral. Se vocês quiserem, vocês deem uma olhada, pesquisa aí a aurora boreal, que ela é como se fosse uma cascata de cores no céu, como se fossem nuvens de coloridas dançando no céu. Elas só são possíveis de serem vistas nas regiões polares. Na quinta e última camada da atmosfera, ela vai dos 500 metros após a termosfera e vai até chegar no espaço. É a camada chamada exosfera. Exo, que significa já para fora, não é? Então, a exosfera, ela é uma camada que é nela que os satélites que mandam os sinais para a gente de TV, de celular, de GPS, os satélites, eles estão orbitando o nosso planeta na altura da mesosfera. E nessa mesosfera é que eles estão lá orbitando e mandando sinais para a gente,
tá certo? Então, a gente vai acabando por aqui. A gente viu nessa aula que a camada atmosférica, a camada de ar que envolve a Terra, ela é extremamente importante, porque sem ela não existiria vida na Terra, tanto porque não existiria oxigênio para as pessoas respirarem, como o Sol ele ia penetrar, ia queimar todos os seres, e se ainda conseguisse sobreviver, qualquer meteoro que caísse na Terra, que viesse sobre o planeta, ele não seria destruído, ele ia cair na sua forma íntegra, provocando acidente nos seres vivos. A gente vai ter a quarta camada da atmosfera também, que nela tem esses íons que fazem a propagação de ondas, principalmente ondas de rádio, e a exosfera, onde orbitam os satélites, certo? A gente viu também que a composição da atmosfera ela é feita por gases em maior quantidade, que é o gás nitrogênio, e em uma quantidade inferior, não tão menor, o gás oxigênio, que é o gás que é essencial para a vida dos seres humanos, e os outros gases que também é importante para a manutenção das plantas, como o gás carbônico e o gás ozônio, que nos protege do sol, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem e até a próxima.